E aí, galera, tudo certo? Aqui quem fala é a professora Larissa de Geografia. No vídeo de hoje a gente vai conhecer um pouquinho sobre cada região do Brasil. Vamos começar o vídeo? Pessoal, então vamos lá. Hoje a aula então sobre as regiões do Brasil. Mas antes de começar, eu gostaria de lembrar vocês que a gente tem que fugir um pouquinho dos preconceitos que existem, tá? Eu trouxe um pouquinho de características de cada uma delas, porque não dá pra gente falar sobre tudo, mas a gente tem que prestar atenção que existem muitos estereótipos e preconceitos que existem quando a gente vai falar de locais que a gente desconhece, tá? Então prestem atenção nisso. Eu trago então aí o mapa mundi para vocês e eu quero que vocês então procurem onde que está o Brasil. Qual a localização dele, em relação à latitude, à longitude, em relação ao meridiano de Greenwich, a linha do Equador, em relação aos continentes, os países que rodeiam as suas fronteiras e seus limites. E aí? O Brasil então se encontra na América do Sul, onde a leste encontra-se o Oceano Atlântico. O nosso país ele faz fronteira com quase todos os países aqui da América do Sul, somente o Chile e o Equador que não. Em questão da latitude, né, a gente se encontra abaixo da linha do Equador a grande parte do nosso território e totalmente a oeste do meridiano de Greenwich. Então, a gente está no hemisfério ocidental, ou seja, a oeste de Greenwich, e grande parte no hemisfério meridional, abaixo da linha do Equador. Segundo o IBGE, o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, a gente pode dividir o Brasil em 5 regiões, conforme os critérios físicos, né? Natureza, clima, relevo, as suas paisagens, os critérios econômicos, então em questão de desenvolvimento, de PIB, de produção, e sociais, conforme a demografia, a quantidade de população, a questão do aspecto histórico de cada região. Então começamos pela região Nordeste, a região com maior quantidade de estados. Essa é a terceira maior região do Brasil e a segunda mais populosa. À esquerda aí, então, a gente tem um mapa que representa a quantidade de população do país, tá? Então, aqui a gente tem a segunda região mais populosa do Brasil. O turismo ele é bem representativo para a economia dessa região, onde a gente tem aí o Porto de Galinhas, né, no Pernambuco, Salvador, na Bahia. Então, muitas pessoas se atraem para essa região pela questão do turismo, das praias principalmente. As atividades de extrativismo e agropecuária também são bem fundamentais para a economia, onde a gente tem aí agricultores colhendo o embuzeiro e a gente tem aí um programa, né, de desenvolvimento do Nordeste. Os biomas da Caatinga, da Mata Atlântica e as transições também com o Cerrado encontram-se nessa região, onde a gente tem aí a Caatinga, um bioma próprio da região Nordeste. Conforme a gente vê aí na imagem, nesse bioma o clima ele é muito seco, né, onde a gente tem um clima semiárido. Boa parte dessa região sofre com a falta de chuvas, né, por conta também desse clima. A gente tem aí uma reportagem falando sobre isso, né, onde esse senhor está alimentando seus animais com cacto mandacaru. Então, para a gente ver que é um problema bem constante nessa região. Depois, então, a gente tem a região sudeste, formada aí pelos estados de Minas Gerais, São Paulo, Rio de Janeiro e Espírito Santo. Essa região, então, é a mais populosa do Brasil, é a região mais rica do país, né? A região mais industrializada e mais desenvolvida economicamente, porém não é a região que mais cresce economicamente hoje em dia. Por quê? Porque ela já está muito saturada. O solo nessa região, né, os terrenos, eles são muito caros, então encarece muito para que o empresário coloque a sua indústria, a sua empresa lá, tá? E além também da concorrência que existe aí nessa região. Aqui eu trouxe para vocês uma imagem da sede da Natura em São Paulo, que eu tive a oportunidade de visitar. E a gente tem aqui nesse mapa, demonstrando o PIB do Brasil, destacando aqui na região sudeste, principalmente o estado de São Paulo. Na economia a gente destaca o setor industrial, financeiro e comercial, principalmente das indústrias automobilísticas, siderúrgicas e petrolíferas. Então eu dei um Google aí, só para vocês verem, na região de São Paulo, a quantidade de empresas relacionadas ao setor automobilístico é muito grande.
O turismo também é bem representativo para a economia, onde a gente destaca aí o Rio de Janeiro, Minas Gerais, né, atraindo muitas pessoas tanto para o turismo de festas, festividades, de alimentos, mas também o turismo histórico para essa região. Os planaltos a gente destaca então no relevo, onde a gente tem aqui, né, no Google Earth, a cidade de São Paulo e seus arredores, e aqui então a gente tem toda essa chapada aqui subindo, né, o relevo, a altitude, para esse compartimento de relevo chamado de planalto. O clima dessa região é o clima tropical e tropical de altitude, por conta da altitude que existe, né? E tropical por estar numa região entre trópicos, entre o Equador e o Trópico de Capricórnio. O bioma da Mata Atlântica se destaca nessa região e as faixas do Cerrado e da Caatinga. Depois então a gente tem a região centro-oeste dos estados do Mato Grosso do Sul e Goiás. É a segunda maior região do país em tamanho e a menos populosa. É a única região do Brasil que não tem nenhuma ligação com o oceano. Então, a gente tem aqui no Google Earth demonstrando, né, que aqui no interior do Brasil, onde está a região centro-oeste, não tem ligação nenhuma com o oceano, tá? Os biomas presentes, então, nessa região é o bioma do Cerrado, onde a gente tem aqui a chamada dos Guimarães, do Mato Grosso. Prestem atenção nessa vegetação, né, bem seca, característica dessa região. O bioma também de Pantanal e Amazônico. Na economia, a gente destaca a agropecuária, principalmente a mecanizada. Porém, hoje existe uma preocupação muito grande que essa economia está causando muito desmatamento no bioma do Cerrado, mas também no bioma da Amazônia. A gente tem a região norte, que é a maior região do país e a segunda menos populosa, tá? Então a gente tem aí uma região onde tem grande extensão de terra, porém pouca ocupação dessa terra, né? Então a gente tem uma região menos povoada. Na economia a gente destaca as atividades primárias, que é o caso do extrativismo mineral, que a gente tem aí a Serra dos Carajás no Pará, o extrativismo vegetal, que a gente tem aí o caso da extração do açaí, que a gente tanto gosta, né? A agricultura e a pecuária. A indústria também é motivo de destaque nessa região, principalmente na Zona Franca de Manaus, onde é um projeto de desenvolvimento industrial na região. A região norte, gente, não é só floresta amazônica, olha lá. A maior floresta tropical do planeta se encontra nessa região, a floresta amazônica, né? Só para lembrar que a floresta amazônica não pertence somente ao Brasil, mas ela também vai além das fronteiras do nosso país, porém a maior parte dela se encontra no Brasil. A maior bacia hidrográfica do mundo, que é a bacia do Rio Amazonas, está presente aí nessa região. Então pega aqui toda essa região, né, a bacia hidrográfica, lembrando que o rio Amazonas ele não nasce no Brasil, ele nasce fora do Brasil, ele é um rio nival, onde ele nasce através do derretimento de geleiras nas montanhas, tá? Mas vai desaguar em território brasileiro. E por último, então, a gente tem a região sul, com o estado do Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul. É a menor região do país em questão de extensão territorial e a terceira mais populosa do nosso país. Na economia, a gente destaca o extrativismo vegetal, presente aí na Mata das Araucárias, e eu trago aí para vocês uma imagem da empresa Klabin, que é uma empresa de produção de papel e celulose que eu tive a oportunidade de visitar. Aí do lado a gente tem a Vila Francione, que é uma vinícola, onde eu também tive a oportunidade de visitar. É muito bonito, gente. A agropecuária também se destaca nessa região com a criação de suínos e a produção de uva. É a segunda região mais rica do país, só ficando atrás da região sudeste, tá? Então isso é bem importante. Conforme a localização, né? Então a região sul ela tá abaixo do Trópico de Capricórnio. O clima dessa região então é o clima subtropical, onde tem as estações bem definidas no ano. Esse então foi o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham aprendido bastante. Deixem aqui nos comentários, gente, de onde que você está falando, qual região do Brasil e uma característica sobre a sua região também. Lembrando que todo o material dessa aula fica aqui na descrição do vídeo para você, aluno, usar nos seus estudos e você, professor, usar nas suas aulas. Beijão e até a próxima aula!